Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano dos Anjos. Bom, então nossa aula hoje vai ser sobre ecologia de comunidades. Essa aqui é a parte 2 do tópico 2 da disciplina de ecologia e gestão ambiental. Ok, ecologia de comunidades, a gente tem que primeiro entender o que é uma comunidade no âmbito da ecologia, né? Comunidade, na definição ecológica, é o conjunto de espécies que ocorrem juntos e interagem em uma mesma área em um determinado tempo. Então a gente tem, realçando aqui, são, são espécies diferentes que ocorrem juntas na mesma área, né? E também interagem, os indivíduos das diferentes espécies interagem entre si, e isso a gente pode também fazer uma definição temporal, né? Então tem tanto uma definição no tempo, uma comunidade, quanto uma definição no espaço também. Então, se a gente for observar essa figurinha aqui, nos degrauzinhos que a gente está subindo a cada semana, a gente vai ver que a gente tem a ecologia do indivíduo aqui, a ecologia de populações, e a ecologia de comunidades também aqui. Então, a gente tem diferentes espécies coabitando o mesmo local e interagindo também, certo? Bom, qual é o objetivo principal da ecologia de comunidades? Um dos objetivos principais é buscar compreender a maneira pelo qual grupos de espécies diferentes são distribuídos na natureza e como eles são influenciados também pelo ambiente físico, né? Como o mundo abiótico influencia padrões de abundância e de distribuição das diferentes espécies e também como as interações entre as espécies ou as interações interespecíficas influenciam a abundância e a distribuição dessas espécies diferentes. Então, nota aqui que a gente tem aumentado cada vez mais a complexidade, né? Na ecologia de populações, por exemplo, a gente estava interessado só em realçar aspectos relacionados ao tamanho da população, ao crescimento da população. Aqui em ecologia de comunidades, a gente já está interessado em verificar a relação de interações entre as espécies diferentes e como essas relações influenciam na abundância das espécies e também na importância do ambiente físico, do ambiente externo, influenciando também a estrutura da comunidade. Então, a gente já tem bastante informação aqui. A ecologia de comunidades como vocês vão ver daqui um pouco para frente, não é, não é um tema fácil de lidar, não é um tema consensual também da ecologia, mas dentro da melhor ciência que a gente tem disponível hoje, a gente pode afirmar que a gente tem basicamente grupos de espécies diferentes, né? E essas espécies estão interagindo e estão sendo influenciadas tanto a partir das interações ecológicas, quanto a partir da influência do ambiente físico. Bom, se a gente tentar esmiuçar mais assim, quais são os tipos de relações que definem a abundância e a distribuição dos organismos, das espécies diferentes, dos indivíduos das espécies diferentes, a gente vai verificar aqui no lado esquerdo que existe uma regulação por competição. Regulação por competição é sempre um tipo de regulação por competição por um recurso. Esse recurso pode ser água, pode ser comida, pode ser espaço, pode ser diversos fatores. Pode ser radiação luminosa, por exemplo, no caso das plantas. E, em geral, ocorre essa regulação da abundância das espécies. E a gente chama disso de relações interespecíficas, ou seja, são entre espécies diferentes. Por outro lado, a gente tem também as regulações pelas relações de consumidor-recurso. Essas relações de consumidor-recurso se encaixam melhor na definição de T alimentar, das relações alimentares, da cadeia alimentar, onde nós temos animais. Basicamente, a gente tem os produtores primários na base dessas relações, né? Com as plantas. E a gente tem a partir desses produtores primários todas as relações estabelecidas como se fossem patamares, né?
Então, nós temos os consumidores primários, secundários, terciários e por aí vai. Então, todas as relações de consumo de alimentação, né, do tipo consumidor recurso, ou até de parasitismo, de doença, elas se encaixam nessa forma de regulação das populações. Bom, isso regulando por um lado, a competição regulando por um lado, e as relações de consumo, consumidor recursos regulados por outro, a gente tem uma interação entre esses dois fatores, né? Um trade-off. E essas regulações, elas então são responsáveis por retroalimentar, vamos dizer assim, esse processo dinâmico das comunidades, né? De alteração da abundância de diferentes espécies, mas sempre buscando então um equilíbrio ecológico dentro da comunidade, né? Para que ela se mantenha o mais próximo da estabilidade possível. E dentro desses processos dinâmicos, a gente tem então a definição da estrutura das comunidades, né? Como a biota, as espécies diferentes se organizam em um local a partir dessas relações com o meio físico, mas também essas relações entre as espécies diferentes. Bom, e a gente tem que ter em mente que comunidade em ecologia ela pode ser estudada usando diferentes escalas espaciais. Bom, eu posso estar interessado, por exemplo, em estudar comunidade de plantas no bioma amazônico como um todo. Aí eu vou ter que usar uma abordagem mais ampla, como eu mostro aqui nesse mapa. Eu posso usar essa abordagem aqui, comunidade de plantas de toda a bacia amazônica. Óbvio que isso daria muito trabalho para fazer, mas pode ser uma abordagem também, uma abordagem ao nível de bioma, onde a gente tem espécies diferentes, basicamente interagindo e se relacionando com o meio físico. Mas se de repente estou interessado em perguntas mais locais, eu posso usar uma abordagem, por exemplo, estou interessado só na Floresta Nacional dos Carajás dentro do bioma amazônico. Aí eu vou usar apenas como uma unidade de análise em comunidades ecológicas a Floresta Nacional, onde tem várias espécies interagindo e sendo influenciadas pelo meio físico, né? Mas, por um acaso, eu estou interessado em uma pergunta mais específica ainda, eu posso usar uma única árvore, por exemplo, sobretudo na floresta amazônica, que a gente tem uma alta diversidade, uma mega diversidade, e eu posso usar uma árvore e posso, por exemplo, investigar quais são os insetos, quais são as espécies diferentes de insetos que habitam, sei lá, uma castanheira no meio da flora de Carajás, né? Então, a gente vai ter também uma comunidade de insetos, né? E a gente pode, interessante que nessa abordagem de comunidade, a gente pode separar por grupos taxonômicos, né? Em geral, não tem como estudar todas as espécies de todos os grupos. Então, a maioria dos estudos, por exemplo, focam num grupo em particular, por exemplo, grupo de comunidade ecológica de aves do fragmento florestal da UFRA, por exemplo. Então, a comunidade biológica de plantas, da fauna de Carajás e por aí vai, né? Então, a gente tem essa abordagem também que pode ser em função de diferentes grupos, né? Pode ser até grupos funcionais diferentes, mas também pode ser, em geral, são baseados em grupos taxonômicos diferentes, né? Plantas, animais e por aí vai. Ok. Então, uma outra abordagem mais localizada ainda, eu posso estar interessado, por exemplo, na biota ou na flora microbiana de um cervo que habita uma floresta e essa floresta está lá em tal bioma. Por exemplo, essa flora desse animal aqui, desse animal pastador, ela pode ser considerada também uma comunidade ecológica e ela pode ser útil, então, para responder as perguntas que eu estou interessado. Então, basicamente, a escala que a gente vai usar, qual é a escala mais adequada? Depende, basicamente, da pergunta que eu quero responder, né? Então, eu posso estar interessado em grandes perguntas, abordando grandes territórios, eu uso uma escala mais apropriada, uma larga escala. Eu estou interessado em questões mais locais, eu uso uma escala menor, mais apropriada, certo?
Então, comunidades estão estruturadas basicamente em escalas espaciais bem diferentes. Bom, e a gente tem sobre os conceitos de comunidade, a gente tem umas divergências históricas aí que foram embates bem calorosos do ponto de vista científico, né? Sobretudo na primeira metade do século XX, né? Então, em 1919, 1950, houve bastante debate sobre os conceitos de comunidade. Vocês verem que não é um tema fácil de lidar e de estudar, né? Até hoje perduram ainda várias questões ainda não resolvidas relacionadas à comunidade. Bom, primeiro a gente vem com Frederick Clements, né, com o conceito holístico de comunidade. O Clements ele pensava a comunidade como se fosse um superorganismo, né? Então a comunidade ela seria finalista, né? Ela teria um fim, vamos dizer assim, ela poderia alcançar um clímax, né? De modo que esse clímax ele poderia ser interpretado como o comportamento, o funcionamento de um superorganismo biológico, por exemplo, né? E a comunidade, para Clements, né, era um superorganismo e seu funcionamento e organização somente podem ser analisados se esta for considerada como uma entidade completa, né? Em geral, a comunidade ela é maior, mais ampla do que a soma de suas partes individuais. Então, se a gente tem diferentes espécies ocorrendo no mesmo local, a gente não vai avaliar a importância de cada espécie individualmente. A gente vai avaliar a resposta da comunidade como um todo, né? Como um superorganismo, né? Então, basicamente, essa abordagem do Frederick Clements, que fez uma escola na ecologia bem importante, né? E trouxe, então, esse conceito holístico, né? A gente pode tentar criar um esqueminha aqui básico para tentar compreender melhor como é caracterizado esse conceito holístico. Bom, primeiro é o seguinte, o pensamento do Clemens era o seguinte, que todas as regiões, né, as plantas, elas crescem, né, e desenvolvem por uma meio de série de sucessões. Então aqui tem uma palavra-chave, que é a sucessão ecológica. No conceito de holístico de Clemens, ele é um conceito vital. E a cada estágio, elas se tornam maiores, mais complexas e mais interconectadas, né? À medida que a comunidade vai avançando nos passos sucessionais, vamos dizer assim, a gente tem o aumento da complexidade e o aumento da interconexão ou da interação entre essas entidades, né? Tá. E com o tempo a vegetação ela assume a forma interconectada, mais complicada que o clima permite. Então é como se ela estivesse sempre evoluindo ao ponto de alcançar um estágio final, estágio último que ela não mudaria e alcançaria então esse estado de estabilidade. E quando a vegetação ela atinge esse clímax, né, como eu falei anteriormente, a vegetação ela pararia então de mudar. Né? Faz sentido, né? A gente pensar que após um distúrbio, por exemplo, a gente tem diferentes eventos diferentes espécies que vão se sucedendo à medida que o tempo passa e as observações indicam que a tendência é sempre elas alcançarem um padrão de resposta em termos de comunidade que é um padrão formal, dependendo do ecossistema, né? Mas pensando assim em floresta, né? Quando uma floresta é desmatada, né, a gente espera então que depois de alguns anos as espécies vão se sucedendo e vai então alcançar esse clímax, né, ecossistema ou essa comunidade de clímax. Então, basicamente a gente tem esse como um conceito holístico liderado, cabeçado sobretudo por Frederick Clements. E o segundo conceito é o conceito individualista, né? A partir do Henry Allen Gleason, né? Da visão gleasoniana, vamos dizer assim. O conceito de individualista é o seguinte: Gleason acredita que uma comunidade ela expressa interações de espécies individuais que formam associações locais e não refletem qualquer organização proposital. Então aqui, tirando ele discordando completamente do conceito holístico do Clements,
Gleason acredita que as organizações, a estrutura da comunidade, ela ocorre completamente ao acaso. As espécies estão lá sobretudo para acontecer isso aqui, para maximizar o processo reprodutivo dos seus próprios membros, não com uma atividade finalística para produzir então aquela unidade climáxica, né, de clímax. As espécies estão lá, elas estão competindo, né, mas elas não estão lá com fim. Elas estão lá pelo mero acaso delas ter chegado lá e ter tido sucesso em colonizar aquela área. Então é um conceito absolutamente oposto do apresentado pelo Clement, né, no conceito holístico. Bom, a gente vai especificar mais ainda com esse fluxograma aqui como é que o conceito individualista pensa a comunidade ecológica. Né? Bom, ele diz assim que plantas crescem de acordo com suas necessidades individuais. Então ele atribui a primeira essa questão aqui fundamental, né, que é a resposta de cada espécie, ela é uma resposta individual às necessidades, basicamente isso, né? E não há evidências de um desenvolvimento integrado entre plantas. Essa é uma segunda afirmação do conceito individualista. As plantas, por exemplo, eles afirmam também que elas crescem aleatoriamente e são influenciadas apenas por condições ambientais. E por último, uma comunidade ecológica, então, nesse caso, ela não é um organismo. Né? Ela não pode ser vista como tendo um funcionamento holístico, completo, como se fosse um grande organismo. Né? Na verdade, o peso da aleatoriedade no conceito individualista é muito grande. Né? De acordo com a visão gleasoniana, as espécies, como eu falei anteriormente, elas estão buscando simplesmente maximizar o seu sucesso reprodutivo, né? E para isso elas vão ter que interagir, vão ter que competir, tendo sucesso ou não, mas não tem nada a ver com uma relação finalística, como acreditava o Frederick Clements. Okay? Bom, e aí então dessa discussão vem esse tópico que é importante de que será que as comunidades ecológicas são comunidades abertas ou fechadas? Bom, a gente pega essa paisagem aqui, a gente pode imaginar que nessa área aqui de floresta aqui mais embaixo, a gente tem diferentes espécies que estão vivendo no mesmo local e estão interagindo, né? E por aí vai nesse sentido. Mas será que as espécies desse local aqui, elas estão aqui por mero acaso ou porque elas estão relacionadas de repente com alguma finalidade, né, para que elas alcançassem então essa posição clímax desse ecossistema. Né? Dentro do conceito das comunidades fechadas, o que é importante ressaltar é que tem o papel aqui do que a gente chama de ecótono. Né? Aqui, por exemplo, nesse gráficozinho, a gente tem a abundância medida aqui. Cada curva dessa aqui, de cada cor, significa uma espécie diferente. Então a gente tem várias espécies, de modo que a gente tem a variação da abundância em função aqui do eixo X, que é um gradiente ambiental. Então quando a gente tem um gradiente ambiental muito forte, a abundância de uma espécie pode despencar de forma repentina, né? E se o gradiente muda um pouco, né? Pode então melhorar a condição da espécie, a sobrevivência da espécie, o crescimento e a reprodução, ela torna a crescer. Só que nesse intervalo do gradiente ambiental, a gente tem essas falhas aqui, né? Onde a gente tem basicamente baixa abundância das espécies. Essa aqui é uma ideia de comunidade fechada, né? Onde cada espécie ela responde de forma muito abrupta, muito forte a um gradiente ambiental, de modo a formar esse ecótono. O ecótono nada mais é do que as zonas de transição entre diferentes ecossistemas. Dentro do conceito de comunidade aberta, a gente vê que ao longo do gradiente ambiental, as respostas das espécies elas são completamente independentes. Né? E notem que o conceito de comunidade aberta está mais relacionado com
com o conceito individualista e glisoniano, né? E o conceito de comunidade fechada está mais relacionado ao conceito holístico do Clement, né? Então aqui a gente tem abundância variando ao longo do gradiente, mas essa abundância não tem uma queda abrupta em função do gradiente mental. Cada espécie responde de uma forma, de modo que em cada local a gente vai ter uma combinação, então, de um determinado conjunto de espécies, né? Isso aqui é muito claro quando a gente avalia nesse gráfico aqui. Aqui a gente tem o seguinte, cada linha dessa aqui é uma planta diferente, tá? Tem várias formas de plantas diferentes aqui ao longo do eixo Y. E aqui tem um número de amostras ao longo de um transecto. Nota que o número de amostras também está nesse sentido aqui, né? E aqui a gente tem três classes de ambientes diferentes. Tem os solos aqui não serpentinos. Não serpentinos são aqueles solos que, ou melhor, solos serpentinos são aqueles solos que têm um alto teor de metais pesados, né? Então, solo serpentino é um solo que tem um alto teor de metal pesado. Solo não serpentino não tem esse alto teor, tem um baixo teor. E aqui tem uma zona de transição. E ao longo desse gradiente, o que a gente observa? Existem algumas plantas, por exemplo, essas quatro primeiras aqui, elas são exclusivas, basicamente, praticamente, de solos não serpentinos, né? De modo que elas não ocorrem, não ocorrem quando, mesmo aumentando o número de amostras, elas não ocorrem em solos serpentinos, em solos altamente, com um alto teor de metais pesados, né? Enquanto a gente tem uma resposta, por exemplo, para essas três espécies aqui diferentes, elas ocorrem ao longo de solos não serpentinos, ao longo do ecótono e ao longo de solos serpentinos, sem problema nenhum. E por outro lado, a gente tem que essas três espécies que elas ocorrem, não ocorre nenhum e nem outro, ela ocorre só nessa zona de transição no ecótono entre os solos não serpentinos e os solos serpentinos. Em geral, a gente tem os solos, eles são um fator um filtro ambiental bem forte, né? Porque geralmente tem uma transição muito forte do tipo de ambiente e é muito visível também. A gente tem um exemplo aí da Serra de Carajás. A gente tem aquele ambiente de canga, daquela savana, né? É uma savana metalófila. E a gente tem então uma alta concentração de ferro, né, nessa região, que impede, por exemplo, o crescimento de plantas que tenham raízes muito profundas, por exemplo. Então, nesse tipo de ambiente, a gente tem basicamente aquelas plantas que são adaptadas a solos mais rasos, né, são mais também expostos à radiação e ao calor. Mas se a gente for dar alguns metros, assim, a gente consegue enxergar, por exemplo, um outro tipo de ecossistema, uma floresta. Então, a gente tem uma transição, essas zonas entre os ecossistemas é bem forte, marcada por conta dessa variação nos tipos de solos diferentes. Ok. Aqui, como eu falei, em relação aos tipos de solos não serpentinos são solos que têm uma baixa proporção, aqui medido em partes por milhão, baixa proporção desses metais pesados, como cromo, níquel, magnésio, por exemplo, né? E cobre, ferro. Aqui tem o solo serpentino que tem essa alta concentração. Bom, e dentro das características, a gente tem essa tabelinha aqui fazendo um resumo para a gente das características das comunidades abertas e fechadas. Bom, aqui na primeira linha está relacionado ao primeiro proponente, quem propôs, né, a ideia. Aqui a gente tem a organização, será individualista ou holística. E assim, vamos por parte, né? A gente tem aqui a comunidade aberta, foi proposta pelo Gleason, onde a organização é da forma individualista. As fronteiras não têm fronteiras bem claras, né? Porque as espécies respondem ao gradiente ambiental de acordo com as suas necessidades. A fronteira, ele acredita que as fronteiras são difusas e a abrangência das espécies é independente. Né? E esse fenômeno da coevolução entre espécies ela é incomum e difusa, né? Porque basicamente não há a obrigatoriedade das relações de espécies
que obrigatoriamente tem que coexistir, né? Coevoluir. Então, nesse ambiente de comunidade aberta, a coevolução é incomum e difusa. Dentro da comunidade fechada, por outro lado, a gente tem o primeiro proponente é o Clement, né? Ele tem uma visão mais holística, as fronteiras são distintas, de modo que dá para perceber a transição entre os diferentes ecossistemas, entre as diferentes comunidades, a partir dos ecótonos. A abrangência das espécies ela é coincidente, né? Porque ela tem muita sobreposição de abundância em determinadas faixas do gradiente. E a coevolução ela é proeminente porque as espécies são obrigatoriamente obrigadas a viver, então, a viver e coabitar o mesmo ambiente. Por conta disso, elas têm que então, desenvolver mecanismos coevolutivos. Okay? Bom, a gente já fez um amplo resumo assim, de como a gente observa, como a gente estuda as comunidades, né? Mas como é que será que a gente mede a estrutura de uma comunidade, né? Como é que eu vou para campo, por exemplo, estou interessado em medir a estrutura de uma comunidade? Primeiro, uma questão básica é perguntar quantas espécies tem naquele local, né? Uma pergunta bem básica. Essa pergunta, quantas espécies, ela responde a essa variável aqui, vamos dizer, que chama riqueza de espécies. Riqueza de espécies, como eu já falei na aula sobre biodiversidade, nada mais é do que o número de espécies que existem em um determinado local. Então a gente chama de riqueza de espécies. Ok. A gente pode usar só a riqueza de espécies, contando o número de espécies que tem em um determinado local. A gente pode também pensar em utilizar os índices de riqueza. Os índices de riqueza, assim, ele considera um número total de indivíduos para calcular a riqueza, né, que é representado em geral pelo S aqui. Então, se eu vou num determinado local, faço o levantamento de quantas espécies tem lá, apenas, né, é uma medida, né, mas só que eu posso melhorar essa medida utilizando ou ponderando o número de espécies pelo número de indivíduos que foram coletados. Né? Então, aqui, por exemplo, o índice de Margalef, a gente usa a riqueza, né, que é o S menos 1, e usa um logaritmo do número de indivíduos total que foram coletados. Né? O índice de Merinic aqui também, ele é utilizado, só que ele usa basicamente a raiz quadrada do número total de indivíduos coletados numa determinada amostra. Então a gente tem a riqueza, né, que é basicamente a contagem do número de espécies. E a gente tem os índices de riqueza, que são a riqueza ponderada pelo número total de indivíduos daquela amostra. Bom, e como é que será que estão distribuídas a diversidade, a riqueza de espécies, por exemplo, entre os grupos taxonômicos? Né? Essa aqui é uma questão que eu já levantei na aula sobre biodiversidade, né? E dependendo do grupo a gente tem mais informação ou menos informação. Dependendo do grupo a gente tem uma quantidade maior de espécies ou uma quantidade menor de espécies, né? Dependendo do acesso, dependendo de vários outros fatores, né? Mas em geral a gente observa aqui que, por exemplo, dentro das plantas vasculares aqui, a gente tem o número de espécies descritas atualmente em torno de 250 mil. Né? A estimativa global estaria faltando então em torno de 50 mil plantas para descrever, de modo que a gente já conhece aproximadamente 83% dessa diversidade. Vamos pegar aqui um outro extremo, por exemplo, a gente tem as bactérias. Né? A gente tem um número de espécies ou de linhagens descritas em torno de 4 mil, mas a estimativa global é em torno de 400 mil. 400 mil tipos ou linhagens diferentes de bactérias. Né? Então a gente conhece muito pouco sobre a diversidade de bactérias. Em relação aos insetos também, a gente tem em torno de 12%, os fungos 7%, os vírus 5%, aranhas, nematóides, todos esses grupos que a gente tem dificuldade de acesso em termos tecnológicos, né? Tipo, a gente só consegue descrever, por exemplo, através de análise de DNA, ou então a relação aos insetos, que são insetos, fungos, a gente tem
em geral as pessoas têm uma aversão a esse tipo de organismo, né? Isso influencia também na quantidade ah, de descrições, né? De conhecimento científico acumulado. Por exemplo, os vertebrados, né? Que são os animais que a gente conhece, os mamíferos, as aves, por exemplo, são espécies mais simpáticas aos nossos olhos, vamos dizer assim. A gente já tem um conhecimento já bem amplo, né? Que a gente conhece em torno, mais inclusive do que as plantas vasculares, a gente conhece em torno já de 90% das espécies de vertebrados, por exemplo, né? E quando a gente fala dessa lacuna do conhecimento, vamos dizer assim, a gente está falando desse déficit, um déficit lineano. É um déficit que a gente está relacionado com a descrição taxonômica da diversidade. Então a gente tem basicamente esse número pequeno, esse déficit, esse grande déficit nesses grupos que tem. Outra técnica também que é com frequência utilizada para investigar comunidades ecológicas são as curvas de acumulação de espécies. Bom, a regra é bem simples aqui. A gente tem esse número de réplicas aqui no eixo X, que significa o seguinte: significa o número de vezes que eu fui a campo e coletei informações sobre aquela comunidade. Então a gente tem aqui o número de réplicas, o número de locais, o número de vezes que foi a campo, né? E aqui no eixo Y a gente tem o número de espécies que foram observadas, né? E a tendência que a gente tem, o número de espécies ele depende do número de amostras, né? Se eu vou só uma vez para campo, por exemplo, eu posso registrar apenas uma espécie aqui na comunidade B e duas espécies na comunidade A. Poderia me satisfazer e dizer, nossa, eu já consegui fazer um levantamento suficiente. Não. Porque se eu repetir, se eu aumentar o número de réplicas, se eu for para campo mais vezes, eu vou descobrir novas espécies e cada vez novas espécies. Então vai chegar um ponto de que, mesmo eu indo para campo coletar, o número de espécies não vai aumentar. Meio que a curva vai alcançar um platô. Então, não aumentando o número de espécies, isso significa que já tem um número amostral suficiente para estimar, por exemplo, a riqueza e todos os outros índices de diversidade daquela comunidade. E o lance interessante é o seguinte, que eu posso comparar então as comunidades B, um local B, com a comunidade A. Mas isso também só é possível, isso é viável, vamos dizer assim, se a gente tiver um esforço amostral ou um número de réplicas também parecido, né? Eu não vou comparar, por exemplo, a comunidade B indo apenas duas vezes no campo, comparando com a comunidade A que eu fui mais, por exemplo, fui 10 vezes para cá. Né? Seria uma comparação injusta e desigual, né? De modo que a gente não estaria refletindo de forma honesta a informação. Né? Então, a curva de acumulação ela é com frequência utilizada por dois motivos, né? Para a gente comparar duas comunidades diferentes, comunidade A e comunidade B, ou então várias outras comunidades, e também para a gente determinar se o esforço amostral que a gente realizou é suficiente para a gente compreender ter uma boa estimativa do número de espécies que aquela comunidade possui. Eu posso também pensar numa análise de gradiente, né? Como eu já mostrei aquela análise anteriormente naquela comunidade aberta, né? E, por exemplo, eu posso usar aqui eu contando aqui nesse exemplo do gráfico, eu tenho aqui o número de troncos por hectare aqui no eixo Y, né? Então vai ser sempre no eixo Y a variável resposta, né? O que eu estou contando em relação da comunidade. Pode ser número de indivíduos, pode ser área de cobertura vegetal, pode ser biomassa, pode ser qualquer coisa relacionada à resposta da comunidade. E no eixo X a gente tem um gradiente ambiental. Né? Aqui nesse caso aqui é um gradiente de umidade, variando do úmido até um ambiente mais seco. Né? É possível fazer isso e verificar qual é a resposta das espécies ao longo do gradiente. Né? E comparar também com diferentes áreas. Né? Então, pegando aqui, por exemplo, essa área no Cisco, nas montanhas do Cisco, e aqui essa outra área nas montanhas de Santa Catarina, por exemplo. Posso comparar essas duas áreas ao longo de um gradiente
usando aqui a mesma métrica troncos por hectare. É uma análise de gradiente. Aqui é uma outra análise de gradiente, só que ela é um pouco mais complexa, que ela já está utilizando dois eixos, vamos dizer assim, de variação ambiental. Um é em relação à umidade e o outro em relação à altitude. De modo que dá para determinar, por exemplo, a zona de preferência, a zona de abundância máxima, por exemplo, do percentual de árvores aqui, medido para essas três espécies diferentes. Né? E dá para verificar exatamente que, dependendo da espécie, a espécie tem uma preferência por locais mais altos, mais úmidos, mais secos, né? Mais secos e mais altos, por exemplo, dependendo da combinação. Então, cada espécie, em geral, apresenta uma resposta ótima e dá para quantificar isso. E é bem interessante quantificar isso em termos gráficos, né? E práticos. Até do ponto de vista do nicho ecológico, que a gente já conversou. Bom, aqui também uma outra questão importante relacionada à estrutura de comunidade é se perguntar não apenas quantas espécies existem em um determinado local, né? Mas o quão raras ou quão comuns, ou seja, em termos de abundância, né? O quanto varia a abundância das espécies nas comunidades. Um gráfico muito observado, com frequência observado, acho que de maneira generalizada, muito difundido mesmo, é esse padrão aqui do J invertido que a gente chama, né? O gráfico tem sempre essa mesma resposta aqui quando a gente utiliza o número de espécies aqui no eixo Y, aqui as classes de frequência. Classe de frequência quer dizer a abundância, né, de cada espécie. Se eu for na floresta em Carajás, ou se eu for numa floresta lá na China, por exemplo, em qualquer parte do mundo, provavelmente vou encontrar esse padrão aqui. O que esse gráfico está querendo dizer para a gente? E aqui, olha, quando a gente tem um grande número de espécies, né? A gente tem essas espécies que tem, a maioria das espécies, elas tem uma baixa abundância, ou seja, elas são raras. E a gente, à medida que a gente aumenta aqui a classe de frequência, né? Ou seja, aquelas espécies que são mais abundantes, você vê que a abundância está restrita a algumas poucas espécies. Então esse padrão aqui é bem interessante, um padrão bem difuso e conspícuo em relação à ecologia de comunidade. A maioria das espécies são raras, enquanto umas poucas são abundantes. Aqui também é um outro tipo de análise que já utiliza o diagrama de abundância, né? E aqui a gente pode comparar as comunidades numa escala logarítmica, variando de 100 até 0,001. E aqui no eixo X, basicamente, a gente tem a variação da abundância das espécies mais abundantes até as espécies menos abundantes. A ideia aqui é criar uma espécie de ranqueamento entre as espécies. Por exemplo, aqui a gente tem as plantas vasculares na floresta de abeto aqui. A gente vê que cada bolinha dessa aqui representa uma espécie diferente. Então aqui a primeira espécie do ranking, ela tem uma importância relativa alta, porque ela tem uma alta abundância. Né? Então, à medida que a gente vai adicionando as espécies, a gente vai criando esse ranking e dá para determinar, então a gente tentar descrever e compreender melhor como as comunidades são estruturadas. E notem que se eu fizer isso para diferentes comunidades, a gente vai ter diferentes respostas. Aqui no verdinho, por exemplo, a gente tem as plantas vasculares nas florestas decíduas, e aqui a gente tem uma resposta completamente diferente para as aves de floresta, por exemplo. E uma outra medida de diversidade é pensar assim em termos de diversidade de comunidades, a gente já consegue contar o número de espécies e a gente também tem que também ter em mente que a gente precisa saber, a gente tem que contar o número de indivíduos e como eles são distribuídos entre as espécies. Né? Então, basicamente, uma pergunta aqui: qual espécie, qual comunidade A ou B é mais diversa, vamos dizer assim, tem mais diversidade? Bom, acho que provavelmente vocês responderiam que a comunidade A ela é mais diversa, né? Porque ela tem 1, 2, 3. Tem 3, pelo menos, tipos diferentes
ou 3 espécies diferentes. Mas eu diria que a comunidade mais diversa é a comunidade B, porque ela tem ela tem apenas 2 espécies, uma borboleta e uma formiga. Só que dentre essas 2 espécies, para cada uma das 2 espécies, ela tem 4 indivíduos. Então não é somente contar o número de espécies, mas é verificar o quão equitável, vamos dizer assim, o quão equitável é a distribuição dos indivíduos dentro das espécies. Aqui na comunidade A, a gente tem 3 espécies, mas a gente tem as borboletas, as mariposas, aqui ela possui dos 8 indivíduos, ela possui 6 indivíduos. Então ela possui uma grande abundância. Então aqui a abundância está distribuída de forma bem desigual, enquanto que aqui ela está distribuída de forma mais uniforme, mais com uma maior equitabilidade, que a gente chama. Certo? Então, quem tem maior diversidade aqui é a comunidade B, porque ela tem não apenas um número maior de espécies, mas ela tem a distribuição dos indivíduos entre as espécies melhor, mais equitável. E a gente tem alguns índices de diversidade que a gente usa com frequência em colegios de comunidades e que para calcular eles é necessário então calcular a proporção de indivíduos dentro do total. Então tem 2 que são os mais clássicos utilizados, é o Simpson e o Shannon-Wiener. Né? O Simpson ele é sensível às mudanças nas espécies mais abundantes e o Wiener é sensível à mudança nas espécies raras. Bom, basicamente a gente tem aqui o índice de Simpson, a gente tem aqui a proporção dos indivíduos, né? A somatória da proporção dos indivíduos elevado ao quadrado dividido, ou melhor, 1 dividido pela proporção dos indivíduos de cada espécie elevado ao quadrado. Ninguém precisa se preocupar com matemática que a gente não vai calcular nessa etapa da disciplina, pelo menos. Vamos precisar disso provavelmente mais para frente, né? Sobretudo o pessoal da floresta. Aí aqui a gente tem o índice de Shannon-Wiener, né, que já é uma equação mais complicada que leva em conta aqui a distribuição de probabilidades, está mais relacionado com o conceito de entropia. Mas a ideia é basicamente essa, né, calcular qual a proporção de indivíduos de cada espécie e fazer um somatório aqui. Né, onde PI, aqui no caso, é a proporção de indivíduos da iésima espécie, ou seja, a cada espécie eu calculo a proporção de indivíduos. E esses são os mais utilizados, o de Simpson e de Shannon-Wiener. E dessa forma dá para comparar as comunidades, né, em termos de diversidade, em termos do índice de diversidade. Bom, a gente com frequência também utiliza os métodos estatísticos em geral, multivariados, para classificar, por exemplo, as comunidades. Uma classificação envolve, por exemplo, a criação de uma aglomeração de comunidades similares em grupos. Né? Então, aqui por exemplo, nesse exemplo, a gente tem a amostragem aqui feita em diversos locais diferentes. Cada pontinho desse aqui é uma amostra diferente. E aqui a gente vai delimitar, vamos criar grupos entre as comunidades a partir da similaridade do conjunto de espécies. De modo que aqui, por exemplo, a gente consegue delimitar a partir desse ponto de corte, consegue delimitar quantos grupos foi possível formar a partir da similaridade, a partir dessa classificação de espécies utilizando esse método estatístico. Outro método estatístico, além da classificação, é com frequência utilizado a ordenação, que é um método multivariado também, onde as comunidades elas são posicionadas em um gráfico que forme que aquelas mais semelhantes em composição fiquem mais próximas. Então aqui basicamente tem uma análise multivariada, onde a gente tem as dimensões aqui do gráfico e a gente tem aqui quanto mais próxima for a comunidade, mais no quadrante ela vai estar próxima entre si, né? Então aqui, por exemplo, essa comunidade aqui G, C, nesse quadrante inferior aqui, vai estar mais próxima entre si do que essas comunidades aqui desse quadrante superior. Essa é uma análise bem interessante que a gente utiliza com frequência também. E, além de separar as comunidades em função da similaridade baseada no conjunto de espécies, a gente pode utilizar também variáveis ambientais também para descrever
essa variação, né, ou essa variância ao longo das comunidades. Por exemplo, pode usar a temperatura, pode usar a clorofila, a latitude, várias variáveis, né, que são úteis no momento que a gente vai descrever as comunidades, né? Qual variável tem maior peso, vamos dizer assim, sobre a estruturação dessas diferentes comunidades. E aqui a gente tem uma tabela descrevendo os vários índices de diversidade, mas aqui são os índices de similaridade. A gente está basicamente quantificando qualitativamente, né, em termos de espécies. Aí tem basicamente os binários, que usam basicamente presença e ausência das espécies. Tem os outros quantitativos que utilizam outras medidas de similaridade. Mas que a gente tem vários exemplos, tem o Jacquard, por exemplo, Solis, que usa basicamente presença e ausência, e que é a forma que eles usam para calcular. Nada de outro mundo, assim, né? Relativamente bem simples, né? Mas a ideia básica é comparar quão similar são as comunidades entre si, né? Tem uma alta similaridade ou uma baixa similaridade. É possível fazer isso também, baseado na composição das espécies das comunidades. Bom, outras medidas criadas por Whittaker, né? Foi um grande nome da ecologia de comunidades, que dá para decompor a diversidade, né, em diferentes níveis, vamos dizer assim. Tem a diversidade alfa, que é a diversidade local de uma comunidade. Tem a diversidade beta, que é uma medida de diferença entre comunidades, né? E tem a diversidade gama, que é uma diversidade regional, incluindo um conjunto de espécies de diferentes paisagens. Alfa, beta e gama, certo? Aqui é o gradiente latitudinal que a gente já conversou sobre na aula sobre biodiversidade, né? Que é aquela tendência global do aumento do número de espécies na direção do Equador. Aqui para essas espécies de borboletas aqui para a América, para a África e Europa, e aqui para a Ásia e Oceania. Certo? Basicamente, a gente tem um aumento do número de espécies à medida que a gente se aproxima do Equador, né? Então, sempre a tendência é essa. De modo que é um padrão bem difuso também, que é encontrado em todos os grupos taxonômicos de plantas, vertebrados, insetos e por aí vai. A diversidade beta, por exemplo, ela é interessante para a gente medir a similaridade ou a dissimilaridade entre os locais, né? Então, basicamente, a gente não está interessado em comparar a riqueza de espécies, né? A gente está interessado em comparar a composição. E qual é a qualidade das espécies que estão naquele local. Elas são muito parecidas entre si, entre os locais, ou elas são muito diferentes? Então, basicamente, na diversidade beta, a gente mede a substituição do conjunto de espécies ao longo do espaço. Então, por exemplo, nesses padrões aqui, nesse mapa aqui do meio, a gente tem na região, por exemplo, montanhosa aqui dos Andes, a gente tem uma alta diversidade beta, né? Isso significa que cada local diferente, ao longo da cadeia andina, a gente vai ter um conjunto de espécies diferentes, que é muito comum, né, para determinados grupos. Já que em geral tem restrição de distribuição, acabam por formar um conjunto de espécies a partir da especiação, né, que a gente já estudou, um conjunto de espécies completamente diferentes. De modo que uma face de uma montanha, por exemplo, tem um conjunto de espécies, na outra face da montanha tem um outro conjunto completamente de espécies. Nesse caso, a tendência então é aumentar a diversidade beta ou aumentar essa dissimilaridade, certo? Outro padrão de diversidade também que é interessante é que em ambientes florestais, né, sobretudo, é que a gente tem, à medida que a gente tem diferentes camadas ambientais, vamos dizer assim, né, numa floresta, numa área de vegetação aberta, por exemplo, a gente tem um número de camadas que é possível as espécies ocuparem, né? Numa floresta a gente vai ter um número, em geral, bem maior, porque vai ter mais camadas, né? Então, a gente tem essa relação aqui bem clássica, que
à medida que aumenta o número de camadas ambientais, né, vamos dizer assim, de estratos da vegetação, a gente tem um aumento do número de espécies, né? Então tem essa relação aqui. Aumentou o número de camadas de estratos da vegetação, a gente tem um aumento também do número de espécies. De modo que aqueles locais que são mais simplificados, né, vamos dizer assim, eles vão ter um número menor de espécies. Né? E aqueles ambientes que têm várias camadas de subbosque, médio bosque, ropa, dossel e por aí, vão ter mais espécies, que é o caso das florestas. Certo? Então tem padrões assim, diferentes padrões espaciais e geográficos, que a gente pode, por exemplo, interpretar e tentar compreender do ponto de vista da ecologia de comunidades. Ok, gente, isso aqui é a aula sobre ecologia de comunidades. A gente se encontra Vou gravar a próxima aula em breve sobre ecologia de ecossistemas. E obrigado pela atenção. Um forte abraço. Tchau.